O STF começou os seus afazeres e, logo na primeira sessão presencial de 2024, demonstrou que trata a letra da lei como se fosse massinha colorida. Eles simplesmente escolhem as cores e moldam como bem entendem. Afinal, quem precisa de interpretação legal quando se tem nas mãos uma paleta de cores com tons avermelhados que todos obrigatoriamente devem amar? O presidente hoje tem em suas mãos, sem qualquer tipo de controle, materiais relativos a opositores políticos, que o uso que ele vai fazer disso. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que defende que na justiça apenas a cor da lei, no resto da política, todas as cores. O STF começou os seus afazeres e, logo na primeira sessão presencial de 2024, demonstrou que trata a letra da lei como se fosse massinha colorida. O Ministério Público do Estado do Paraná iniciou uma investigação direcionada ao credenciamento de empresas para serviços de registro eletrônico de contratos. Em novembro de 2019, houve a solicitação para que os provedores enviassem os dados que seriam analisados pela investigação. Lembrando que ninguém envia dados sem uma decisão judicial. O pacote de dados forneceu informações cadastrais, histórico de localização, pesquisas, conteúdos de e-mails, mensagens, fotos e nomes de contatos. A defesa de uma das investigadas afirmou que aquela coleta de provas havia violado o direito à intimidade e à privacidade. A defesa também citou que o ato violou o Marco Civil da internet. A questão é que o pedido do Ministério Público do Paraná só ocorreu após o afastamento do sigilo judicial por ordem judicial. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu anular as provas obtidas pela quebra telemática, fazendo com que o processo investigatório literalmente zerasse. Reforçar que empresas estavam sendo investigadas por supostas irregularidades no Departamento Estadual de Trânsito do Paraná. Prevaleceu o voto do agora aposentado ministro Ricardo Lewandowski, que foi proferido em abril de 2023. Na época, o ministro afirmou: o Marco Civil da Internet, ao tratar de forma específica da proteção aos registros, aos dados pessoais e às comunicações privadas, é claro quanto à possibilidade de fornecimento de informações de acesso, mediante solicitação do Ministério Público ou das autoridades policiais ou administrativas. Contudo, é indispensável a autorização judicial prévia. O ministro Gilmar Mendes também mencionou o Marco Civil da Internet. O Marco Civil define que apenas os registros de conexão, que consistem em informações relativas à data, hora de uso, duração e endereço dos IPs, podem ser solicitados pelo Ministério Público ou pela Polícia sem ordem judicial. Dessa forma, o requerimento do Ministério Público Paraná ultrapassou os limites legais, porque o conteúdo de e-mails e mensagens, fotos, contatos e históricos de localizações não fazem parte do conceito de registros de conexão. André Mendonça, em seu voto, deixou claro que a produção de provas ocorreu após o afastamento do sigilo judicial por ordem judicial. Em 2023, um outro caso foi julgado e na página do STF podemos ler: STF julga inadmissível uso de provas consideradas ilícitas pelo Judiciário em processos administrativos. Neste caso, Gilmar Mendes afirmou: não é dado a nenhuma autoridade pública valer-se de provas ilícitas em prejuízo do cidadão, seja no âmbito judicial, seja na esfera administrativa, independentemente da natureza das pretensões deduzidas pelas partes.
Porém, quando o The Intercept Brasil publicou as conversas dos procuradores e juiz, os ministros tinham outra opinião. Na época, o ministro Gilmar Mendes afirmou que, mesmo que os vazamentos do Intercept Brasil possivelmente tenham sido obtidos de forma ilegal, não necessariamente anula provas que venham a ser produzidas a partir deles. Quando a justiça se utiliza de dados adquiridos de forma criminosa para produzir provas contra provas ou qualquer argumento que leve a novas investigações, acaba promovendo o crime, o que torna o processo um contrassenso jurídico. No caso do vazamento de dados das maiores autoridades do Brasil, o STF deveria reagir pela proteção desses dados, e não o contrário. Vazar informações pessoais e sigilosas das mais altas autoridades do país, nas 3 esferas do poder, é gravíssimo. E no governo Bolsonaro, muitos desses vazamentos foram considerados normais. Na verdade, nunca se vazou tantas informações pessoais como neste período. Para vocês terem uma ideia, mesmo com autorização judicial, após claros indícios de crime, a Justiça abre uma janela para a investigação, ou seja, não se pode colher dados além daquele período investigatório. O pacote de diálogos roubados pelo criminoso Walter Delgatti Neto incluía um número incalculável de pessoas dentro da janela de 2015 a 2018. Para piorar o caso, a Polícia Federal concluiu que não era possível atestar a autenticidade e integralidade das mensagens. Gilmar Mendes chegou a debochar deste fato na época. Será obra de ficção isso? Foi adulterado? Em que ponto? Vamos admitir que seja uma obra de ficção. Então, que se prove que esses diálogos nunca existiram. Meu amigo, quando a polícia alega que não pode testar autenticidade e um ministro pede provas de que os diálogos nunca existiram, deveria ter peso de afastamento ou internação psiquiátrica. Bom, eu digo isso porque um juiz não pode pedir uma prova de não prova de algo que não pode ser provado. É uma frase ridícula, mas esses pseudo-juízes criam interpretações insanas. Mesmo assim, o STF usou esse crime para favorecer outros criminosos na época, como Cabral e Lula, como apontou o Estadão. Esse mesmo Lewandowski, que apontou o marco legal para defender a privacidade do acusado, entregou o material adquirido por um criminoso à defesa de Lula e sem qualquer limitação. Na época, a subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio Marques, afirmou que nunca tinha visto tamanho absurdo em sua carreira. Pleiteando o compartilhamento dos dados da Operação Spoofing. Dados esses que nada tinham a ver com os fatos que deram causa à presente reclamação. O eminente relator, com todas as vênias e renovando o respeito e a admiração que tenho por Sua Excelência, proferiu uma decisão absolutamente desfundamentada. A decisão foi dada sem a preocupação, como eu disse, em verificar a autenticidade desse material, que estabelecesse os parâmetros de pesquisa para identificar o material que lhe interessava para a sua defesa. E aí o relator proferiu outra decisão, ampliando irrestritamente o objeto da possessão. Ou seja, ao invés de ser o material que interessava a defesa do reclamante, passou-se a ser todo o material coligido. A material de Deus e o mundo lá. A material do presidente da República foi acessado as comunicações telefônicas, as comunicações, mensagens do presidente da República, dos seus filhos, de ministros de Estado, vários ministros de Estado, de autoridades judiciárias, inclusive do eminente presidente dessa igreja de segunda turma, do ministro Otávio Noronha. Isso sem contar as dezenas de pessoas
que, de um jeito ou de outro, mantiveram contato com essas, e as dezenas de pessoas que tiveram contato com essas pessoas não tinham nada a ver com a Lava Jato. E aí elas tiveram a sua intimidade violada e o material relativo às suas conversas pessoais entregues ao presidente, sem qualquer tipo de controle, tendo em vista que a única restrição que o eminente relator colocou foi a advertência pro forma de que deveria se manter o sigilo, e exclusivamente isso. O eminente, o senhor ex-presidente da República tem hoje em suas mãos um farto material sem qualquer limitação. O presidente hoje tem em suas mãos, sem qualquer tipo de controle, materiais relativos a opositores políticos, que o uso que ele vai fazer disso, com a violação dos direitos dessas pessoas, desprezando uma jurisprudência construída por esse tribunal em décadas de repúdio à prova ilícita e de garantias dos direitos fundamentais. O Ministério Público entende que o que se aconteceu nesses autos é um fato de extrema gravidade. Eu, nesses diversos anos que atuo no Supremo Tribunal Federal, posso dizer que nunca vi uma situação dessa magnitude. Essas conversas foram entregues aos principais alvos da Lava Jato, incluindo Eduardo Cunha. As irregularidades apontadas nas conversas eram a troca de mensagens entre o procurador e o juiz e o uso de uma matéria de jornal em um dos diálogos. E hoje lemos alguns absurdos, como estratégia silenciosa montada por STF e PGR conteve movimento golpista em 2021. E se aquela história de troca de mensagens entre procurador e juiz já era um problema, como devemos interpretar essa estratégia silenciosa montada pelo STF e PGR para conter movimento golpista em 2021? Será que são órgãos independentes ou estou apenas vendo conspirações onde não existem? E como Bolsonaro ia dar um golpe nele mesmo naquele ano? Na época, o próprio ministro Barroso, que chamou o caso de pecadilho, admitiu que essas trocas de mensagens é bastante comum no Brasil. E se usar matéria de jornal em troca de mensagem é errado, como devemos nos comportar ao ver matérias de jornais não em conversas, mas nos inquéritos do ministro Alexandre de Moraes? Fica cada vez mais claro que o Supremo age por pura conveniência política para proteger o núcleo que o colocou no poder. Diante de tudo isso, termino esse vídeo com as palavras do jornalista J.R. Guzzo. Fica cada vez mais claro que a destruição da Lava Jato e a ressurreição política de Lula tiveram um objetivo: eliminar qualquer possibilidade de combate à corrupção no sistema político do país. Bom, não se esqueça, você financia o trabalho do Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.